Muito bem, agora sim já estamos com o Dr. Cazé. Dr. Cazé, o senhor está me ouvindo bem? Boa tarde. Estou te ouvindo bem, Flaviano. Boa tarde. Você está me ouvindo também? Sim, perfeitamente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe o tanto que a agenda é ocupada. Ontem era quase meia-noite, o senhor estava parando de trabalhar e a gente estava conversando sobre essa entrevista. Inclusive, parabéns pela camiseta que está usando, viu? Todos contra a pedofilia. Muito obrigado. Depois você arruma um portador que eu mando uma para você. Tá, joia. Eu acho muito bacana porque o senhor esteve aqui em Formiga, fez uma palestra para a população, eu acho importante esse tema. E por que eu convidei o senhor para essa entrevista? Porque nós temos aí nos últimos dias, né, Lorene, eu acho que no último ano, um aumento da violência doméstica e que causa também essa questão de pedofilia. Eu encaminhei para o senhor uma matéria em que um homem acusado de estuprar uma pré-adolescente, uma adolescente, sim, ele teve a casa da mãe, onde a mãe morava, toda destruída, né? E eu não sei até que ponto a violência, a justiça com as próprias mãos é interessante. Eu queria abordar esse tema com o senhor. Eu acredito que nos últimos tempos, não só nos últimos anos, mas nos últimos anos, a gente tem visto um aparecimento maior da violência contra a criança, da violência contra o adolescente e a mulher também. Porque, infelizmente, eu posso constatar que a violência contra a criança e o adolescente é histórica. Eu escrevi um livro e uma parte grande dele é dedicada a isso. Tem uma pequena pesquisa histórica lá e a gente vê registros de violência sexual contra a criança desde que existe registro. Nos escritos mais antigos a gente já tem lá registro de abuso sexual contra a criança. Quando inventaram a fotografia, não era fotografia ainda, era daguerreótipo, já existia pornografia infantil. Então, o que tem acontecido nos últimos anos, a gente nota isso, é que isso vem aparecendo. E é importante que apareça sim, tem que aparecer, porque só a partir do momento que aparece é que desperta o interesse dos nossos governantes para que sejam tomadas as providências, principalmente na prevenção e também no tratamento da vítima e na punição dos agressores. A gente vem trabalhando com isso no movimento Todos contra a Pedofilia, especificamente com isso há 14 anos. Agora, quanto à dita aí justiça com as próprias mãos, eu não acredito que isso seja justiça, é vingança. Vingança não é justiça. Eu acredito no devido processo legal, ou seja, a pessoa tem que responder. Eu sei que a nossa lei muitas vezes é falha, várias e várias vezes, se você procurar na internet, você vai encontrar. Eu digo que a nossa lei é frouxa, e tem sido afrouxada nos últimos anos aí. Isso, inclusive, infelizmente, estimula atos como esse aí. Mas isso não é justiça, isso é vingança. Eu até compreendo o sentimento das pessoas, eu tenho esse sentimento também, de tanto ver essas violências, essas injustiças. Só que nós não podemos agir com barbárie. Eu não sou a favor de vingança, não sou a favor de violência, embora eu entenda o sentimento das pessoas que se despertam para isso, né? Acho que o que a gente precisava ter era uma lei e um sistema judiciário, um sistema de aplicação das leis que fosse mais eficiente, mais duro, mais rígido. Muita gente não acredita nisso e cada vez quer facilitar mais. Eu acredito que sim, que é preciso que a lei seja exatamente cumprida, que a cadeia seja cumprida, sabe? Inclusive para evitar atos como esse. Doutor Cazé, eu não sei se o senhor sabe, em Formiga, inclusive houve um projeto aqui, eu quero parabenizar os envolvidos, que durante a pandemia, pessoas que cuidam de cerimoniais, festas de casamento, de 15 anos, iriam presentear uma debutante com uma festa de 15 anos. Veio a pandemia e esse projeto mudou de 15 para, de repente, 16, né? Durante a pandemia não podia ter eventos. E a gente até entrevistou a ganhadora, que tem uma história linda e triste, que é o seguinte:
ela foi abusada pelo padrasto. A irmã mais velha, que na época era de menor, ela tinha, eu acho que 11 anos, né, Lorene? A criança. E a irmã mais velha, eu acho que tinha 16. Ela denunciou isso para o Conselho Tutelar. Eles tiraram a criança de dentro da casa e levaram para o abrigo. A irmã pensou que poderia pegar a guarda da criança, mas por ter 16 anos ela não podia fazer isso. O que a irmã fez? Pediu para ir para o abrigo também. Ficou lá até os 18 anos, quando conseguiu sair, estudar e conseguir um emprego. Hoje ela tem a guarda da irmã, cuida da irmã e as duas moram juntas. Então, assim, é uma história linda e triste ao mesmo tempo. E a mãe ficou contra as duas. O senhor acha que isso é um problema hoje? Às vezes as mães, não sei se por amor ou se por medo de perder o parceiro, costumam esconder isso da justiça? Eu acho que qualquer coisa que é escondida é errada. Se não fosse errado, não precisaria ser escondida, né? Eu falei isso essa semana, que o Cortella fala isso, né? Tudo que você não pode contar, não faça. Até gosto muito, encontrei uma vez com o Dr. Cortella, mas eu não sabia que era dele. Mas isso é uma coisa assim bem coerente com a ética, né? Mas de qualquer forma a gente vê, eu trabalho nessa área há muitos anos, e a gente vê casos como esse, casos como você falou aí, a definição é perfeita, bonitos mas tristes, né? E é muito difícil até fazer uma análise com poucos elementos, mas que bom que elas encontraram uma maneira de se apoiar mutuamente. Mas o que a gente vê ao longo dos anos aí é que existe essa tendência de abafar casos de abuso sexual, casos de violência intrafamiliar, casos de exploração sexual. Existe essa tendência por vários motivos: por medo, por vergonha, por ignorância, no exato sentido da palavra, né? Desconhecimento, falta de educação. Existe aí interesses, às vezes, mais vis, ou seja, interesses financeiros. Só que eu acho que nada disso justifica deixar de tomar as providências em favor de uma criança, em favor de um adolescente que está sofrendo violência. Ninguém tem direito de esconder isso. A gente tem que falar a respeito, sim, e a gente, sabendo do que acontece, a gente deve falar. As pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha, mas eu acho que pior do que o medo e a vergonha é aguentar o peso de saber que o que está acontecendo, uma violência, tem uma criança ali que está sendo estuprada e você sabe e não faz nada. Isso te torna cúmplice desse estupro, sabe? Eu sei que é difícil, não é fácil não, mas é necessário. Na vida a gente tem que fazer coisas difíceis, mas eu acho que o que deve mandar na vida da gente é o seu bom senso, a sua ética. E não o que é mais fácil, mais confortável. Com certeza. Lorene, eu vou passar para a Lorene agora para ela conversar com o Dr. Cazé. Dr. Cazé, boa tarde, um prazer falar com o senhor novamente. Bom, a minha pergunta é porque nós estamos num momento em que isso vem sendo divulgado, falado insistentemente em redes sociais. Tem havido uma manifestação assim, maciça de líderes religiosos, de líderes políticos, falando da questão do filme, né, que no último final de semana tomou as redes sociais, Twitter, enfim, que trata de pedofilia. Tem uma cena de pedofilia, né? E aí a minha pergunta para o senhor o filme ele não faz apologia à pedofilia, uma vez que ele não fala que aquilo é bom. As crianças, depois, adolescentes, saem do lugar desesperados, vomitam, passam mal de horror daquele momento que eles viveram. Então não existe uma apologia. Mas aqueles adolescentes, doutor, eles participaram daquela cena. Nos filmes americanos, quando se faz aqueles filmes de high school, eles colocam adultos para se passarem por adolescentes para poderem fazer certas cenas que têm essa utilidade de falar que é ruim, enfim. Uhum. Aqui não, usaram adolescentes. Nesse caso, houve algum tipo de crime, doutor? Olha, eu não vi o filme, assisti as cenas porque muitas pessoas me mandaram pedindo a opinião, alguma manifestação e tal. Isso, no final das contas, é uma promoção para o próprio filme, né? Porque eu já dizia o Andy Warhol muito tempo atrás que não existe propaganda ruim. É verdade. Né?
Mas, no final das contas, o que eu acho é o seguinte: o filme também não é novo, ele já tem uns anos que está aí, se eu não me engano, 2017. Isso. Foram feitas várias representações. Eu conversei com alguns parlamentares a respeito disso até. Ou seja, se houve crime ou infração administrativa, isso vai ser analisado por quem de direito. A minha opinião é o seguinte: me parece que não houve crime para ser tipificado no nosso Código Penal ou em outra lei federal. Mas o que eu acho que é condenável na situação é banalizar o abuso sexual, é fazer do abuso sexual uma piada, uma brincadeira, uma coisa leve, uma coisa que parece que é comum, que você chega e fala, não, faz aí, não tem problema, porque não é. Acontece muito sim, mas não pode ser encarado como uma coisa natural, normal, nem engraçada. Isso não é engraçado, isso não é bonito, isso não é para rir, isso é para chorar, né? E ali é encarado dessa forma que é desagradável e, por ser assim, banalizadora do abuso sexual, ela é prejudicial. Ela vai contra tudo aquilo que a gente faz para prevenir esse tipo de ação. Por isso que eu acho que a cena é condenável também, porque o filme é dirigido a menores. Sim. Eu não sei qual é a faixa etária. 14 anos. Era a minha próxima pergunta. Porque é uma cena bastante chocante para a gente que é adulto, doutor. Quanto mais para um adolescente, como é que é feito? As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Acredito que o senhor saberá nos dar algum tipo de caminho, né, de compreensão. Como é que é feita essa sinalização da faixa etária? Se eu sou mãe, eu jamais permitiria minha filha de 14 anos assistir algo com aquele conteúdo. Olha, como funciona a sinalização, a recomendação nos streamings e na televisão e no cinema, etc., eu sinceramente não sei. Eu sei que quem tem responsabilidade com isso são pai e mãe. Perfeito. Ou as pessoas que estão no lugar deles. A gente como pai, como mãe, tem uma coisa muito importante que está na lei civil, está no Código Civil, está no Estatuto da Criança e Adolescente e está aí há muito tempo. Antes se chamava pátria e poder familiar. E o poder familiar é um compromisso que você tem para com o seu filho, né, de não só prover a ele educação, sustento e etc., mas também de educá-lo. Perfeito. O poder familiar, mais do que tudo, é um dever familiar. Eu não deixaria meu filho assistir esse tipo de filme, embora ele seja voltado para essa faixa etária. Então eu acho que o que está errado ali é que é um filme dirigido para criança, porque a gente vê coisa muito pior em outros filmes aí. E tudo bem se for maior de idade, o problema dele já é maior. Já tem a capacidade agora, de fazer essa separação do que quer ver ou não, né? Eu acredito que não se pode chegar para crianças e adolescentes, ainda no início da adolescência, e demonstrar para eles de alguma forma que aquele tipo de coisa é banal, porque não é banal. Não se pode dizer que aquele tipo de coisa é uma piada, é uma brincadeira, porque não é brincadeira. É crime grave, é gravíssimo, é dos mais graves que a gente tem, se não ou mais. Doutor... causa muitos problemas e não pode ser banalizado. Doutor, a gente se preparava, né, para essa entrevista. Eu não estava focado nisso no momento, mas acabou surgindo dentro de uma entrevista que eu assistia hoje pela manhã com a doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra, né? E ela tratou de algo que me deixou... Ana Beatriz é uma amiga muito querida, inclusive ela foi a pessoa que escreveu o prefácio do meu livro. E me estimulou muito a escrevê-lo. Olha que coincidência. Se fosse ela, eu não teria feito. Olha que coincidência. Assistia hoje um podcast que ela participou e ela estava falando de psicopatias e ela fala de algo que eu achei, eu tive dificuldade de acabar de assistir, mas como a gente acabou entrando naquilo que a gente falaria hoje, acho importante. Ela fala do aumento exponencial de casos de pedofilia em bebês, porque as pessoas vendem hoje uma média por R$50 mil um vídeo de crianças, de recém-nascidos sendo abusados. Isso na Deep Web, né? Isso já tem chegado aqui na nossa região. Existem denúncias desse tipo de caso, porque a gente vê a ministra dos Direitos Humanos e da Família falando disso, é muito chocante. Hoje eu vi uma psiquiatra falando sobre isso, e é algo que a gente finge que não existe. Já existe esse tipo de denúncia por aqui. O que tem sido feito pelos órgãos de controle, de segurança, diante dessa aberração? Eu não sei nem como é que a gente consegue explicar isso. Eu particularmente estou espantado, inclusive... Pode chamar de crime, porque é isso. Mas assim, eu estou espantado primeiro. Por que alguém
não pode ser normal uma pessoa que queira ver um vídeo de abuso sexual de bebê e, segundo, ainda pagar. Eu não consigo nem digerir. A gente pode confirmar isso com o doutor, é que quem faz os vídeos para vender são pais. Normalmente são pais, são padrastos. Bom, aí fica bem pior. Olha, nem sempre. Existe uma indústria por trás disso. E se você tiver a oportunidade, você vai ver que eu escrevi sobre isso em 2014. E a gente vem falando desse assunto de estupro de bebês e pornografia infantil muito pesada dessa natureza desde 2008. Né, que a gente está alertando para isso. Com o crescimento do acesso à internet, isso ficou mais evidente, mas infelizmente isso não é novidade. Existe abuso sexual de crianças muito pequenas e existe também uma indústria que registra cenas de pornografia infantil, de pedofilia, de sexo com crianças, inclusive com bebês, e vende esse tipo de material. A doutora Paula Mari, que é uma amiga muito querida também, delegada da Polícia Federal no Rio, outro dia me ligou que ela estava exatamente numa operação em que eles estavam prendendo e fechando o local, que era uma casa na qual, no porão, funcionava um estúdio produzido especialmente para fotos de sexo com crianças. O local tinha elementos ali que você compra no sex shopping, ao lado de brinquedos infantis. E muitas crianças eram levadas para lá para se produzir esse material que vem sendo vendido na internet há muito tempo e gera muito dinheiro para muita gente. Eu participei da CPI da pedofilia, que inclusive tive a honra de participar da lei, da redação da lei da pornografia infantil, que trata desse assunto. A lei é de 2008. Então isso infelizmente não é novidade, mas nesse lado aí, isso tem aumentado sim. Tem um mercado muito grande para compra, venda, negociação, troca de imagens de pornografia infantil, desde as mais leves, digamos assim, até aquelas envolvendo estupros de bebês. E dizendo aí, comentando o que o Flaviano falou, a pessoa que comete esse tipo de crime, Flaviano, é criminoso. É criminoso. Ele não pode chegar e falar assim, eu sou doente, eu não sei o que é certo ou errado, muito porque já está mais do que provado que sabe sim. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Quem negocia esse material quer dinheiro, e quem compra esse material tem prazer em ver isso. A gente volta àquela questão do oculto, né, doutor? A gente diz coloquialmente que, esse sujeito é doente. E eu entendo quando a gente fala isso. Mas, na verdade, ele sabe, para o direito, ele não pode ser classificado como inimputável, ou seja, como uma pessoa isenta de pena por doença mental. O que ele não tem essa isenção. Ele sabe dizer o que é certo e errado em 90% dos casos. Ele sabe muito bem que está fazendo coisa errada. Aí a gente volta até no que a gente falou mais cedo. Exatamente. Nós concordamos. Se você sabe que é errado, você pode ser punido por isso. Doutor Cazé, outro detalhe que eu acho que é importante, que não só o monstro criminoso, vamos usar essa frase a partir de agora, que produz esse material é um criminoso, mas também quem consome o material. Sim. Porque ele está sendo quem mantém o tráfico de drogas. Quem mantém a biqueira é o usuário. O tráfico de pornografia infantil, quem mantém a indústria da pornografia infantil também é o usuário. Exatamente. Por isso mesmo que nessa lei 11.829 de 2008 foi sancionada no dia 25 de novembro. Eu estava lá presente. Ela foi sancionada na abertura do Congresso Mundial contra a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi lá no Rio de Janeiro. Eu estava presente porque, junto com vários colegas muito capacitados, participamos da redação dessa lei. E ela modificou o Estatuto da Criança e Adolescente. E ela foi feita justamente para criminalizar o simples porte desse material. Se você recebe esse material no WhatsApp aí, como se fosse uma brincadeira, não guarde, apague e avise a pessoa que está espalhando que ela está cometendo crime. Se você guarda esse material no seu celular e você tiver o celular apreendido, esse material for encontrado, você estará cometendo crime pelo simples fato de portar fotos e vídeos de pornografia infantil. Então, esse material, ele é criminoso por si só.
Isso consta da lei de 2008. Né? Você mandar esse material, você produzir esse material, você comentar, você publicar na internet ou fora dela. Tudo isso é crime de pornografia infantil justamente porque são modos de estimular esse comércio, que é um comércio milionário. No ano de 2009, 2010, não me lembro bem, estivemos numa comitiva da CPI da pedofilia no FBI, em Washington, na divisão chamada Innocent Images, que trata justamente de pornografia infantil. E naquela época, né, eles já faziam, ou seja, há mais de 10 anos, eles já demonstravam que o mercado de pornografia infantil juvenil é milionário. Eu, nas palestras que faço, mostro sites dessa natureza. Claro que sites que já foram fechados, não dou endereço, não faço propaganda para esses criminosos. Mas mostro para as pessoas saberem que existe. Por isso a gente tem que ter cuidado. Às vezes pais participam mediante pagamento. Nós tivemos casos aqui na região, né, de pais e mães que alugavam os filhos para essa finalidade, de mães que cederam as filhas a troco de droga para traficantes. Misericórdia. Né? Infelizmente isso não é incomum. Além disso, tem também os casos aí do namorado, entre aspas, né, que pede nude para a menina menor de idade e depois publica. E essas fotos que também é crime. Por aí. Isso é crime também. Inclusive para quem passa adiante, viu? Se a pessoa está recebendo aí, passando isso para frente, ela pode a qualquer momento ser detectada e responder por um crime de pornografia infantil. Porém. Doutor, a gente vê, né, a mobilização, né, de leis, como o senhor participou, o trabalho da CPI da pedofilia, mas o senhor logo no início da entrevista falou da questão assim, que quem definia todas essas coisas de assistir são os pais. Queria que o senhor falasse para nós, pais, qual é hoje a postura mais importante que a gente deve tomar a respeito de tudo, a respeito do que os nossos filhos veem, a respeito do com quem os nossos filhos ficam, enfim, hoje, nessa sociedade de informação escancarada como a dificuldade que a gente não tem como fechar os nossos filhos dentro de uma bolha, qual é a postura mais acertada dos pais diante desse mundo tão cruel, como a gente está comentando, mas buscando a proteção dos nossos filhos? Criar filhos dá trabalho. Muito bom. Exige dedicação, exige verdadeiro amor. De muitas vezes, o verdadeiro amor exige que a gente diga não para certas coisas. Né? Você gostar de fato para pessoas, tem que falar para ela a verdade e eventualmente limitar. Né? Então, o que eu recomendo são duas coisas muito simples e que não são novidade, mas que cada vez são mais importantes, especialmente, como você disse, nessa sociedade em que a informação é tão escancarada. Nossos filhos têm que usar a internet diariamente, têm que sair, têm que viver. Nós temos que prepará-los para enfrentar o mundo que está aí e que pode até piorar. Então, a gente tem que ter duas coisas: educação e vigilância. Uma tem que estar do lado da outra. Educação é você ensinar para o seu filho: olha, tudo que você coloca na internet fica para sempre, nunca mais sai, porque isso é verdade. Né? Você tem que tomar cuidado com o que você vê, ouve na internet, porque ela não é sempre verdadeira, não. Ela aceita tudo. Antes se dizia que papel aceita tudo, a internet aceita muito mais. Né? Então a gente tem que educar, dizer o que é certo ou errado, falar a respeito de pornografia infantil, de droga, de exposição excessiva. Tudo isso é fundamental. E ao lado disso tem que haver vigilância. Eu vivo repetindo aí uma coisa muito simples também: não existe senha para pai e mãe de pessoa menor de 18 anos. Até os 17 anos, 364 dias, o celular que está na mão da pessoa é do pai, é da mãe. Quem tem que ter acesso total é o pai, é a mãe. Quem vai ser responsabilizado ao lado ou exclusivamente é o pai, é a mãe. Então, pai e mãe irresponsável tem direito e dever de fiscalizar de perto computador, celular, plataforma de jogo. Não pode se negar. O menino, eu já vi isso e achei um absurdo, mas infelizmente a gente vê pais e mães, desculpa o termo, fracos, frouxos, que não são bons para os seus filhos porque são fracos, que chegam e falam para mim o seguinte: eu nem sei o que o meu filho vê porque eu não tenho a senha do celular dele.
Fala que não quer invadir a privacidade, né? Celular. Tem que ter a senha do computador, tem que olhar tudo. E não precisa pedir aviso, nem é invasão de privacidade, não. Antes da privacidade de um menor de idade, seja ele 16, 17 ou 5 anos de idade, antes da privacidade vem o seu dever de fiscalizar seu filho, de tomar conta dele. Perfeito. Vem o poder familiar que te dá esse direito de fiscalizar, de ter a senha, de olhar tudo, de proibir, de limitar o uso. É para isso que pai e mãe existem. Porque se a gente já nascesse sabendo, a gente não precisava de pai e mãe. Então você tem que estar lá junto mesmo, pegar o celular e falar, me dá aí a senha, eu vou ficar sabendo sempre, vou entrar, vou olhar com quem você está falando, o que você está falando, o que você está vendo. Doutor Cazé, hoje a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor. A gente estava na semana passada dando alguns exemplos e a minha esposa, ela tem um aplicativo. Esse aplicativo é de uma marca, é da Samsung, existem outros, mas esse é da Samsung, em que ela consegue o celular do Arthur, que tem 10 anos de idade, ele só pode usar 3 horas, ele é bloqueado, e tudo que ele vai baixar ou assistir tem que passar pelo celular dela e ela tem que autorizar. Então, o pai e a mãe, ele pode monitorar o filho de longe. É um ótimo exemplo, é isso que tem que ser feito. Então, ele pode monitorar de longe. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Não, lá no seu trabalho você vai receber uma notificação desse app e você vai autorizar ou não seu filho baixar aquele jogo, seu filho assistir aquele filme. Esse negócio, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu não entendo disso, etc, etc, é tudo desculpa. Não tem desculpa não, a realidade é o seguinte, seu filho é sua responsabilidade e você tem a obrigação de educá-lo e vigiá-lo. Muito bem. Doutor Cazé, Lorene, mais alguma coisa? Tem só uma pergunta aqui, doutor. Vou ocupar só mais um segundo. Nós recebemos aqui de uma ouvinte o seguinte. Essa semana, vocês receberam aí na rádio uma mãe falando que o filho está com 7 anos aprendendo sobre sexo na escola. Não sexualidade, não é aparelho reprodutor, não é isso não, doutor. Está falando sobre reprodução. Até porque com 7 anos não tem esse tipo de aula. Nós tivemos, não, na verdade o que nós recebemos era sobre sexo e não sobre sexualidade. Não era aparelho reprodutor, não era isso não. Ensinando mesmo como bebês são feitos para um menino de 7 anos, dizendo que isso é uma escola particular, tá? Dizendo que isso é dentro da cartilha porque as crianças são iniciadas sexualmente ainda muito cedo agora. A mulher está perguntando... Criança não pode ser iniciada sexualmente porque iniciar uma criança sexualmente chama-se estupro. Exatamente. Então, aí a pergunta da ouvinte é a seguinte... O que uma mãe e um pai devem fazer com relação a esse tipo de material, já que quando dizem que não ensinam, estão tolhindo a criança do aprendizado sobre sexualidade? O que fazer? A educação sexual científica, ela é útil e necessária, mas ela deve ser adequada a cada idade e deve ser dada com autorização e aprovação dos pais. Se o pai não aprova aquilo que está sendo ensinado, bem, primeira coisa, tira do colégio, mas denuncia isso que está acontecendo para que isso seja avaliado. Porque a educação que o seu filho recebe, você que escolhe. Você que vai saber quando ele vai aprender a respeito disso. É direito dos pais escolher isso. A escola não pode impor uma coisa que o pai não concorda. Importante dizer isso. Então, eu acho que vem aí novamente a fiscalização. Os pais têm que saber o que está acontecendo na escola lá. Você não concorda? Converse na escola. Não deu certo? Reclame no Ministério Público, né? Ou se dependendo da situação, procure o seu advogado para ele te orientar qual a ação judicial mais adequada para a situação. Mas o fato é que a educação sexual que o filho recebe deve estar de acordo e sob a aprovação dos seus pais. Doutor Cazé, última pergunta, eu prometo. A Natália Mendes está perguntando sobre ideologia de gênero, né? Que vem uma luta aí, eu não sei agora se é uma luta política, se é uma luta ideológica, e nós não vamos entrar nesse mérito, mas a ideologia de gênero, outro dia, inclusive, na Jovem Pan, a Amanda teve a infelicidade de comentar que a criança poderia sim, com seus 12, 13, 14 anos, escolher se ela quer ou não ser homem, mulher ou outra coisa, e depois perguntam para ela, então uma criança com 12, 13, 14 anos, se ela matar uma pessoa, ela pode ser condenada como outra? Não, ela não tem nem discernimento para isso, mas para trocar de sexo ela tem.
Pois é. A Natália está perguntando o que o senhor acha sobre a ideologia de gênero. Eu acho bem ridículo, me desculpa, né? Mas respeito muito aquela pessoa que vive sua sexualidade diferente daquilo que é ortodoxo. Se a pessoa é homossexual, é transexual, é travesti, tudo bem, maior de idade é uma questão que diz respeito a ela. E ela deve ser respeitada e respeitar também. Perfeito. Agora, isso não é aplicável às crianças, né? Porque, como você já falou, e como é que uma criança com 11, 12 anos vai decidir isso? Não tem elementos e capacidade psicológica para isso, né? Eu acredito que a gente nasce com um sexo e não um gênero. Você olha lá, está no cromossomo, é X ou é XY. Se é XY é do sexo masculino, se é XX é do sexo feminino, e assim é registrado. Se ao longo do tempo a pessoa desenvolve outro tipo de orientação sexual, tudo bem, isso vai ser visto ao longo do tempo, mas isso vai ser decidido por ela quando ela tiver discernimento para tanto. Tanto que, por exemplo, quem pode requerer o uso do nome social, no caso de travestis e transexuais, é o maior de 18 anos. Doutor Cazé... Então, eu acho que é uma coisa que estão fazendo disso uma plataforma política. E olha só, Flaviano, sinceramente, viu? A gente tem tanta coisa importante nesse país a ser tratada, questões tão fundamentais, né? E o pessoal fica discutindo uma coisa que é pontual, relativamente simples. Quando a pessoa nasce de uma forma, ninguém pode lutar contra a biologia. Você nasce assim, o assado, pronto. Nasceu, ao longo do tempo pode ocorrer essa mudança? Pode, tudo bem. E quando a pessoa tiver discernimento para tanto, ela vai trilhar aquele caminho que ela escolheu. Só que não dá para se escolher isso com 12 anos de idade. O poder familiar garante que até os 18 anos de idade, quem toma as grandes decisões são os pais. E quem responde criminalmente também por aquela criança e adolescente são os pais. Claro, porque menor de 18 anos não responde criminalmente, né? Responde no máximo infracionalmente ali, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Por sinal, tem um monte de audiência dessa daqui a pouco, né? E é uma questão completamente diferente. Não tem ainda responsabilidade para um monte de coisas, inclusive menos importantes e menos graves do que a escolha do sexo. Doutor Cazé... Pensa bem, se uma pessoa com 11 anos começa a tomar hormônios, né, modifica toda a sua puberdade, todo o seu corpo, aí quando chega aos 18, 19, 20, percebe que não era bem assim, porque tomou uma decisão com 11 anos. Ela vai se revoltar contra as pessoas que a deixaram. Isso tem acontecido, né? Existem muitos relatos mundo afora aí, doutor. Não é piada. Nossa, tem um monte de relatos dessa natureza. Não é piada. Às vezes, e hoje parece que existe um estímulo e muitos entram nisso como se fosse uma modinha, né? Da mesma forma, falar, vou fazer uma tatuagem, vou usar droga, vou beber, porque a turminha toda está fazendo isso, então também vou. E depois, o resto da vida. Porque criança não tem noção de tempo, no sentido de profundidade do tempo. Por exemplo, se pergunta para uma criança, experimenta, a gente sempre pergunta assim, o que você vai ser quando crescer? E houve umas respostas bonitinhas, às vezes já prontas, mas se você perguntar sério para uma criança, um pouquinho diferente, assim, como você se imagina daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Ela não sabe te responder, ela não tem a mínima noção do que é isso, nem Verdade. Pode ter. Inclusive, existe essa questão muito perigosa. Não é uma piada, isso foi uma entrevista no Jô Soares, como que chama aquele rapaz que fazia o Fred Mercury prateado no Pânico? Esqueci o nome. Eduardo. Que eles perguntaram pra ele falou, olha, quando criança eu achava lindo travesti, eu achava lindo e eu queria ser homossexual. Aí o Jô Soares pergunta pra ele, e por que você desistiu de ser? Eu falei, quando eu descobri o que o homossexual fazia, aí eu não queria. Era um direito dele não querer. Como eu acho ridículo a pessoa virar e falar assim, eu tenho amigos gays. Não, eu tenho amigos. Se ele é gay, se ele é homossexual, é outra história. Agora,
banalizar, vulgarizar a coisa é crime, como é também apresentar para crianças ou impor que ela deve, não, você tem o direito de querer ser mulher sendo que você é homem, ou você tem o direito de querer ser homem sendo que você é mulher. Hoje em dia existem até outras definições. Ou dizer que você não é nada, né? Você não é nada, você não é nem menino nem menina, você vai crescer e você vai perceber onde é que você vai se encaixar. Isso aí, quando você não define... Pode até resolver mudar a sua orientação sexual, mas querendo ou não querendo, a gente ou qualquer um falando qualquer coisa, é fato que a gente nasce ou com sexo masculino ou feminino, em raríssimos casos hermafroditas, que Justamente. É uma condição genética. Doutor Cazé, muito obrigado. Nós estamos falando aqui, nós acabamos de falar, né, como uma das maiores autoridades em defesa da infância, defesa, né? das crianças do nosso país. A gente sabe o tanto que ele é ocupado, inclusive ele acabou de citar que está indo para a audiência. Ontem ele estava parando, eu acho que às 23h34 foi a hora que a gente conversou. Muito obrigado. Eu estava chegando em casa e te respondi, desculpe a demora. Não, imagina. Eu que agradeço por nos atender, já é a segunda entrevista e nós queremos que o senhor volte à Formiga. Por favor, precisamos que mais pais, mais alunos acompanhem o que é o seu trabalho para que tenha um norte melhor, né? Que essa bússola aponte para um lado certo, porque eu vejo essa bússola meio desorientada. Muito obrigado, doutor Cazé. Mas eu queria te dizer para ficar tranquilo, porque tem muita gente boa, né? Dependendo de onde você procura, você vai achar muita gente boa, muita gente ruim também. Uhum. E eu acredito que a maioria das pessoas do nosso país é muito bom. Um abraço para vocês. Quero mandar um abraço para um monte de amigos aí, Formiga, pessoal do Cabo Júlio e tantos outros amigos. Cabo Cunha mandou um abraço para você. Cabo Cunha, claro. Nossa, eu troquei. O Cabo Júlio é um deputado. Tem um deputado com esse nome, né, mesmo? Uhum. Mas o Cabo Cunha, quando eu estive aí em Formiga, foi a convite dele. Então, mandar esse abraço, gosto muito dele. Está entregue. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Cazé. Boa tarde. Eu que agradeço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora.